acalmando a nossa mente, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia de vida terrena. Pedir a Ele que nos oriente sempre para um bom caminho, caminho do bem, que muitas vezes é tão difícil de saber entre o bem e o mal, pela nossa pequenina inferioridade, que somos tanto inferior ainda. Nos ampara, Pai, para sabermos sempre separar o que é bom para nós e para o nosso semelhante. Ampara o Robson hoje, que ele possa ser inspirado, nos passar uma boa mensagem e que a leitura da Cris seja esclarecedora e que possamos levar em frente esse conhecimento. Obrigado e que assim seja. Bom, é uma mensagem de Joana de Ângeles que foi psicografada por Divaldo Franco. Ser amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que outra pessoa se afaste da tua presença, sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais, que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Boa noite a todos. Agora acho que pegou. Está funcionando? Está tão escuro, não estou vendo ninguém lá. Aqui é um vidro de fumê. Bem, vou botar aqui. Não dá para ver? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Tem um céu ali. Okay. Muito bem. Está funcionando aí? Alguém pode dar o sinal porque eu não estou vendo ninguém lá. Está funcionando? Ok. Muito bem. Bem, falar de reforma íntima realmente é um assunto delicado, mas e bem extenso, né? Reforma íntima, a gente pode imaginar tanta coisa, né? Há quem pense ainda, eu estava lendo uma historinha, eu ia contar no final, mas vou inverter agora. Eu estava lendo uma historinha verídica de que uma senhora se apaixonou por um rapaz, e aí começaram a se relacionar e tal, se apaixonaram, logo já se juntaram, casaram, tiveram 3 filhos. E realmente eles tinham uma vida muito boa. Era uma vida simples, mas uma vida feliz, de apoio, de parceria, né, de compreensão. Só que chegou um dia, determinado dia todo, sempre acontece alguma coisa, né? É por isso que a gente tem que estar preparado para tudo, né? Determinado momento, o marido saiu para o trabalho. E aí passou no noticiário, no jornal, uma notícia, só que aí a dona Maria estava assistindo o jornal, só que ela não conseguiu pegar a notícia inteira. Mas ela ouviu o nome do marido. E aquilo chamou a atenção dela. E ela ficou com aquilo na cabeça e continuou o serviço. E ficou com aquilo na cabeça, ficou com aquilo na cabeça. Até que ela resolveu, e ele tinha saído para ir para o trabalho. Até que ela resolveu ligar para o trabalho dele. Ele disse, eu vou ligar. E aí ela teve uma surpresa. O marido não tinha ido para o trabalho. Bem, ela pensou várias coisas, né? Assim como a gente pensa também, né? A gente não pensa tantas coisas. A gente imagina que pode ter acontecido isso. Será que ele saiu com outra pessoa? Né? Será que ele tem outra família? Porque a primeira coisa, né? Que geralmente é a primeira coisa que vem. Deve ter me traído esse, né? Esse safado, né? Desculpa a palavra, mas geralmente é que a gente está falando aqui o que passa na cabeça, né? Não adianta a gente ficar tampando a peneira, né? E aí ela imaginou um monte de coisa e tal, só que aí ninguém conseguia dar informação. Daí ela ficou preocupada, disse, puxa vida, né? Mas deu mais um estalo nela, disse, eu vou ligar para o hospital. Só tinha um mesmo na cidade, eu vou ligar para ele, né? Vou tirar a dúvida. Pensa, não, pensando bem, deve ter, sei lá, aconteceu alguma coisa, né? Ela ligou para o hospital e deu o nome dele. E aí disseram, não, ele inclusive está aqui, ele está na UTI.
Aí, ou seja, já foi o primeiro baque, né? Mas tudo aquilo que ela imaginou, que ela pensou, né? Das coisas que ela julgou na sua cabeça, isso ali já foi por terra, porque só pelo baque de saber que ele estava na UTI já foi... Não lembro de mais nada. Ela esqueceu todos os seus julgamentos, todos os seus pensamentos, né? Bem, enfim, né? Vou puxar um pouquinho para cá. Não, vou ficar um pouquinho para cá. É porque aqui está bem emocional hoje, né? Eu não sou um disponível, né? Mas, né? Eu sou um emocional também, né? Então eu queria que vocês... Então, voltando à historinha, né? Então ela pegou o ônibus e correu para o hospital. Chegou lá, ele estava na UTI, né? E ela foi saber o que aconteceu aqui. Ele tinha se envolvido numa briga, não se sabe como, e ele acabou levando um tiro na cabeça, né? Algo bem grave. E ele estava bem mal, muito mal, muito mal, muito mal. E aí ela ficou desesperada. Aí tinha os filhos também, aí teve que fazer toda aquela engenharia que a gente precisa fazer, né? Para organizar os filhos. Tem que voltar? Opa, desculpa aí. Posição inicial, né? Tudo se ajusta na vida, né? Até... E aí ela teve que se ajustar também à situação, né? E o tempo passou, ele ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias na UTI, até que ele veio a desencarnar, né? E realmente ela ficou triste, né? Eles tinham uma vida muito boa e tal. E passou 1 semana, passou 2 semanas, né? E a família seguiu, né? A gente segue. É assim, a gente perde alguém, né? Eu já perdi algumas pessoas da família, já perdi papai também, né? Então a vida segue, né? A gente sabe que a vida não acaba, né? Que existem outras reencarnações. Até hoje estava vindo uma pessoa junto comigo e disse assim: meu Deus, ninguém da minha família vai procriar, né? Vai fazer outros filhos, vai acabar a família. Eu disse: não vai acabar não, porque vai morrer o corpo, né? Depois o espírito volta em outros corpos. Não acaba, né? Até porque a família carnal acaba, mas a espiritual não, né? A gente se junta por sintonia, né? E aí passou ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. De repente bateu um senhor na frente da casa. Daí ela olhou, ela não conhecia, até pediu para o filho, que era um pouquinho maior, ir lá atender, fazer as preliminares lá com ele, né? E ele disse: não, eu gostaria de falar com a sua mãe. Deu o nome dela e tal, Dona Maria, assim, assim, assim. Daí ela ficou um pouco assustada. Daí foi chegando o filho e tal. Quando ela chegou, ele abriu o portão e deu um abraço nela. Aí ela ficou até meio assim, né? Ele disse: olha, você está sentindo o coração? Ele disse: que coração? O coração do seu marido. Porque ele era doador de órgãos. Então ele doou o coração, doou as córneas, doou vários órgãos, né? E aí ela ficou assustada, ela não entendia aquilo, né? E ele disse: não, escuta, olha aqui, sente o coração do teu esposo. Aí disse: mas como assim? Como é que o senhor sabe? Não, o nome da senhora é assim e tal, tal. Eu peguei o endereço lá no hospital. Eu moro a uns 300 quilômetros daqui. Ele era budista, né? E ele disse assim: eu juntei um dinheirinho, vendi uns livrinhos e vim aqui encontrar a senhora para mostrar para a senhora que o coração do seu marido ainda está batendo. Né? Aí ela ficou super emocionada, mas não demonstrou, né? Pensou assim: meu Deus, né? Ainda viúva, né? Aí se sentia um pouco culpada, né? Disse: meu Deus, né? Ela até sentiu assim, emocionada, não sentiu nada por ele e tal, mas deu um baquezinho. Aí o tempo passou e tal. Mas antes, ele ainda pediu, nesse dia, ele ainda pediu para entrar. Eu disse: eu posso entrar na sua casa? Ela ficou meio receosa e tal, mas deixou ele entrar. Daí apresentou os filhos, né? 3 filhos e tal. E houve uma afinidade quase que constante ali já, né? Já de cara. Aí os filhos já se entrosaram com o Celestino, que era esse senhor que recebeu o coração e tal, e começou uma relação ali, né? E aí tomaram um cafezinho e tal, disseram tchau, tudo mais, e ele voltou para a cidade dele. Mas aquilo ficou na cabeça dela, né? Porque realmente tocou ela, né? Até porque ela, poxa, né, que bom que o meu marido fez a doação dos órgãos, né? E ajudou outras pessoas e tudo mais, né? E algumas pessoas devem estar pensando assim: o que isso tem a ver com reforma íntima? Então, vou chegar lá. Né? Tá, né? Sobre reforma íntima, né? É porque as pessoas são muito bitoladas, né? Não, é isso, é aquilo, então tem que ser assim, né? As coisas são bem diferentes, né? Nós vamos ver aqui. Aí o que acontece? O tempo passou, ele voltou para a cidadezinha dele,
Só que esse senhor, ele também era casado e ele manteve contato por telefone, conversava com ela, perguntava como estavam os filhos e tal. E ela começou a falar e começaram, né, a ter uma amizade, só que ele ainda era casado. Passados-se 2 anos, a esposa dele veio a falecer de câncer. Né? E aí ele avisou ela acabou indo lá no enterro da esposa do Celestino e tudo mais, e ali começou um vínculo e tal, né, fortaleceu mais um pouquinho, mas ainda não saiu o beijinho, né? Então o beijinho foi mais depois. Aí o que acontece? Ele voltou, né, da cidadezinha dele com a intenção de abrir um negócio na cidade dela, e ele abriu lá uma como é que é? Meu Deus do céu, um negócio que pinta motos, esqueci o nome, né? Uma oficina que pinta motos e conserta motos e tudo mais. E aí ficou mais perto, né? Porque ficou na cidade dela e tal, até que o dia chegou lá. Um dia ele foi na casa dela de novo, aí, ou seja, já estavam mais amigos, aí no portãozinho saiu o beijinho, né? E porque todo mundo aqui já beijou, né? As pessoas dizem, meu Deus, beijar, fazer xixi, cocô é uma coisa que não se diz na palestra, né? Que todo mundo faz, né? E as pessoas têm vergonha, né? Ai, meu Deus, fala disso na palestra mesmo, mas faz parte da natureza. Meu Deus, se a gente está aqui, estamos num processo natural, de reencarnação natural, de vivência natural, vivemos na natureza, fizemos parte da natureza, isso não é natural? Né? Então, aí o que acontece? Aí começaram o relacionamento e tudo mais, e chegou um determinado momento que, depois do beijinho ali, eles resolveram se juntar, né? E resolveram tocar a vida aí juntos e tudo mais. E o finalzinho da história eu vou contar um pouquinho mais para frente. O que aconteceu. Né? Vai depender do andar da carruagem, daí vocês vão saber. Bem, mas vamos ao tema. Né? O que é realmente reforma íntima? Eu vou dar uma lidinha no conceito para vocês, porque se for para ver só o conceito, seria bem rápido a palestra. Eu ia ler o conceito para vocês e já ia dispensar vocês. Pronto. Aí é só, vocês já sabem o que é só botar em prática. Simples. Não é simples? Quem acha que é simples, levanta a mão. 1, 2. Simples, simples. Quem acha que é simples? Levanta a mão. O Júnior também acha que é simples. Quem acha que é difícil? Difícil. Opa, levantaram de novo. É fácil e difícil. No senta e levanta, não se sabe quem é que levantou e quem sentou, né? Mas é difícil, né? Mas não é impossível, né? Na verdade, é muito mais simples do que a gente pensa. Eu vou ler depois umas frasezinhas que nós costumamos a falar e fazer e sentir e colocar, e às vezes só fica no pensamento para que a gente possa trabalhar algumas coisas na gente. Até porque o tema Reforma Íntima, ele vem trazer algumas informações para que a gente possa pegar esse bojo de conhecimento e realmente usar e colocar em prática. É para isso que a gente está aqui, né? Bom, agora eu já enrolei vocês, né? Agora já aliviei aí, porque eu vim num estresse de 2 horas dirigindo. Na verdade, só estava enrolando vocês até agora, né? Peguei tempestade, né, Fabiano? Passamos dentro de água, até na metade do carro. Quer dizer, não estou exagerando um pouquinho, né? Mas não foi fácil. Trânsito, acho que a gente pegou uns 5, 6 trânsitos. Blumenau, Gaspar, tudo estava tudo parado, né? Eu até pensei assim, meu Deus do céu, pelo menos que pegue o celular para eu avisar eles, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Eu tive que fazer muita reforma íntima nesse caminho, porque não foi fácil, né? Mas não foi impossível, né? Bem, o que é a reforma íntima? É a reforma do nosso eu, né? Do nosso íntimo. É a mudança para melhor, é elevar-se na condição humana, deixando de ser egocêntrico, ou orgulhoso, vaidoso, vaidosa, né? E os adjetivos e substantivos e tudo que engloba, né, esses conceitos. E se tornar mais altruísta, ou seja, uma pessoa que pode estar à disposição e se doar com consciência. Não é simplesmente ajudar por ajudar. Né? Eu vou ajudar porque eu estou com vontade de ajudar. Não, tem que verificar. O altruísmo ele é um pouquinho diferente. A gente tem que estar disponível, a gente tem que estar acessível, né, àquilo que os outros são, para que a gente possa ajudar com mais assertividade. Porque às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a gente nem sabe se a pessoa quer ser ajudada. Né? Eu quero porque quero. Né? E às vezes eu estou com a consciência tão pesada de tantas coisas que eu fiz,
que eu quero ajudar alguém, pelo amor de Deus, será que não dá para isso que eu fiz, tirar um pedacinho ali do que eu devo, né? Tirar uma fatiazinha, né? Porque às vezes a gente fez tanta coisinha, a gente quer se enganar, né? Quer omitir de nós mesmos, mas aí a gente quer, porque assim, existem famílias e a caridade moral e a caridade especial material, ela é necessária, mas ela tem que ser consciente e tem que saber como fazê-la também, porque às vezes você está dando uma comidinha para quem não precisa. Se você olhar lá em cima da penteadeira, vai ter o celular que nem nós temos. Não é verdade? É claro que a gente não cabe julgar. Às vezes ganhou o celular e tal, mas não é só isso que você vai ter que observar. Você vai ter que sentar e conversar com a pessoa. Será que ela precisa? Será que o apoio dela é realmente só o material? Será que ela precisa do material? Será que não falta ali um incentivozinho para... Olha, às vezes a pessoa nem sabe, mas assim, tem um emprego do lado da casa dela, mas ela não se atinou para aquilo. Ninguém disse para ela que ela poderia trabalhar. Olha, tu pode trabalhar, tu pode ganhar teu dinheirinho, né? E aí comprar tuas coisinhas, né? Viver a tua vidinha. Né? Mas é verdade, tem gente que não se atina, porque às vezes viveu uma vida tão parado, ninguém incentivou, todo mundo botou a pessoa para baixo. Isso não é justificativo, eu estou falando de um dos casos, existem vários. Mas isso pode acontecer, porque a gente só imagina o geral, né? Mas tem tantas coisas pontuais que podem acontecer, né, com as pessoas e conosco, que a gente às vezes não percebe, não se atina para isso, né? Não coloca os olhos, o foco para isso, mas pode acontecer. Tá? Bem, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, falando em processo natural, que a gente estava falando lá no começo, nós vamos pegar lá no capítulo 1, né, do número 100 até o número 113, mais ou menos, 112, 113, vai falar dos espíritos, da ordem dos espíritos. Bem, nós somos também espíritos, né? E somos espíritos encarnados. E nós temos uma condição evolutiva, nós temos um nível de evolução. Assim como os espíritos desencarnados também. Então vai lá, dos espíritos imperfeitos até os espíritos de primeira ordem, os espíritos perfeitos. Né? Então, se lá na codificação, lá no Livro dos Espíritos, está dizendo que isso é um processo natural, que a gente aprende, que a gente evolui, que a gente vai, que a gente volta, né? A gente tem que perceber que a reforma íntima, ela é uma constante na nossa vida, em todas as encarnações. E dependendo do grau que você dá à tua condição material ou à tua condição espiritual, pode-se acelerar ou não a tua reforma íntima. A tua mudança de ser, que a gente vai depois destrinchar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Né? Porque o mais difícil às vezes se fala tanto em assuntos, em especial nesse reforma íntima, que é uma coisa bem abrangente, mas a pergunta que se faz, a mais objetiva, como fazer a reforma íntima? Como é que eu faço? Né? Que elementos eu preciso para fazer a reforma íntima? Bem, vamos supor que se hoje, especificamente hoje, sobrasse o mundo aí fora, terminasse, né? Morresse todo mundo, só ficasse a gente. Né? Desencarnasse todo mundo, só ficasse a gente. Só aqui, entre nós aqui, é uma diferença enorme de conhecimentos, de habilidades, porque às vezes a gente se coloca tão para baixo, né? Porque a gente fica se comparando às pessoas. Meu Deus do céu, o ser humano é uma coisa maravilhosa. Vocês são maravilhosos. Vocês nunca disseram assim, poxa, eu sou maravilhoso porque eu faço parte dessa natureza. Isso não é ser egóico. É dizer assim, meu, que maravilha que eu sou. Que maravilha de oportunidade que eu tenho de me construir. Vocês já disseram assim, poxa, que bom que eu estou aqui. Quantas vezes vocês já disseram isso? Geralmente a gente está reclamando, né? Eu posso dizer hoje para vocês, que bom que eu estou aqui. Porque é onde eu quero estar. Apesar de que eles me deram palestra, não era bem assim, né? Vai dar palestra. Disse, né? Vou. Né? Mas estar aqui é sempre um prazer. Até porque adoro aqui, esse local aqui, né? Tem uma afinidade enorme, gosto muito de estar aqui. Mas é isso que vocês têm que fazer. Começar pela reforma íntima. Né? É você gostar de você. Dizer assim, eu gosto de mim.
Geralmente a gente faz assim, poxa, hoje eu estou bonitão, né? A gente olha só o estético, né? Poxa, eu fiquei bem nessa jaqueta. Né? Fiquei bem nessa camisa. Né? Poxa, a minha maquiagem hoje ficou show. Isso é bom, é para a autoestima. Né? Faz bem a autoestima. Só que, como é que está dentro? Como é que estão os teus sentimentos? Os teus pensamentos? Que vão gerar ações. Como é que está isso? Como é que funciona isso? Já parou para pensar? Quantas vezes a gente se desvalorizou hoje? Alguns podem pensar assim, eu não desvalorizei. Isso aqui, vou dar um indicativo. Quantas vezes você xingou as outras pessoas hoje? Isso é se desvalorizar, porque se isso está saindo de você, é algo negativo de você. É algo que você precisa transformar. É bom isso? É benéfico isso? É do bem isso? Você faz isso constantemente? Você acusa as pessoas? Quantas pessoas você já criticou hoje? Quantas pessoas você já disse assim, aí ó, por que não deu sinal? Né? Quer ver no trânsito, né? Mas por que não deu sinal? Você já parou para pensar por que a pessoa não deu sinal? Reforma íntima é pensar a fundo nos pequenos detalhes. Primeiro que você não vai saber. Porque tem um campo de coisas que pode ter acontecido. A pessoa esqueceu, o pisca deve estar queimado. Pode estar queimado. Né? Pode estar queimado. Se ela deu uma pane no carro do cara, pagou tudo. Né? Eu já tive isso, de ligar os 4 alertas e piscando. Né? Disse, meu Deus, que Jesus me abençoe e que eu possa chegar onde eu quero. Né? Eu só via quando piscava a luz, porque o resto, quando apagava, eu não via nada. Né? Pode acontecer. E isso sem contar, né, incontáveis coisas que podem acontecer. Mas eu pergunto, volto, por que você está falando isso? Por que você faz isso? Reforma íntima é isso. Tem gente que acha que é uma coisa de reforma íntima, que eu vou criar asas, né? Vou virar anjo. Né? E não é isso. Né? Reforma íntima é eu agora ser simpático. Ser simpático é uma coisa legal. Simpática sim. Isso atrai as pessoas. Né? Mas isso não vai impedir que as pessoas sejam grossas com você. Não vai impedir que as pessoas passem a perna em você. Não vai impedir que a pessoa não goste de você. Não goste já de cara. Nem conversou com você, não gostei. Algumas pessoas vão fazer assim, ó. Tu tem cara de desorganizada. Né? Olha o que a cara da pessoa tem. Tu não deve gostar de lavar louça. Né? É mais ou menos assim. A gente olha para o físico das pessoas e já deduz um monte de coisa. E isso é uma prova de que você está bem dodói. E que você tem que fazer muita reforma íntima. Né? Dos pequenos detalhes. Tem umas coisinhas que eu anotei aqui, que eu até vou ler para vocês. Na verdade, eu anotei tanta coisa. Eu não sei nem que horas começou. Foi 7h30, 7h40? Meu, já passou isso tudo? Jesus amado. Deixa eu ver se eu acho. Nessa sequência das pequenas reformas, né, que a gente tem que fazer, porque quando às vezes a gente vai assistir uma palestra e pensa assim, não, agora vai dar uma teoria, né? Vai falar do livro, porque às vezes tem gente que faz isso e quer que os outros façam isso porque a pessoa acha que isso que é certo. Então, você também está precisando de uma reforma íntima, porque se você acha que as pessoas têm que fazer aquilo que você quer e que você acha que é certo, você já está dodói, bem dodói. Você está com problema? Você conhece aquela pessoa? Você conhece a vida dela? Você sabe o que ela fez da vida? Vou até ler um outro negócio aqui que eu nem trouxe junto daqui. Não vai dar para usar o quadro, está pequeno, mas vou falar.
Não, pode deixar. Todos nós temos uma personalidade, um grupo de comportamento que nós nascemos, inclusive essa casa e outra casa tem não digo que o Zé sempre fala que não é um privilégio, né? Mas a gente deve muito a ele, porque é um conhecimento fantástico que realmente mudou a minha vida e mudou a vida de... Se pedir para levantar a mão aqui, muita gente vai levantar. Né? Tanto a vida da reforma íntima, como a vida profissional, a vida pessoal, a vida conjugal, a vida de relacionamento, a vida social, a vida com vizinhos, a vida com vocês, a vida de estar aqui, a vida de ir, a vida de vir. Mudou a nossa vida. Né? Então, essa casa traz um conhecimento e tem uns livros ali que vocês podem ler. Né? Você é a cura, Somos Todos Inteligentes, Nosfera, trazem Arqueologia do Ser. Tem uns livros fantásticos ali que vão falar desses grupos e dessa personalidade. É importante que vocês leiam. Mas nós nascemos com essa personalidade. Né? E hoje, cientificamente, se prova, e nós temos a prova aí, né? Que nós viemos com essa personalidade que tem habilidades e inabilidades que nos impulsionam e que é uma ferramenta fantástica de evolução e de reforma íntima. Mas nós temos essa influência, mas nós temos outras influências. Nós temos a influência da educação dos nossos pais, nós temos a influência da escola que nós estudamos, nós temos a influência da cultura local, que nós vivemos muito tempo, né? Poderia até abrir aqui da cultura local, da cultura estadual, da cultura do país, mas enfim, fica na local que é a mais forte, e se a gente fica muito tempo aqui, isso impregna na gente, a gente acaba absorvendo algumas características dessa cultura, né? Nós temos a influência dos amigos, nós temos a influência dos professores, nós temos a influência dos nossos estudos, a influência das nossas profissões ou da nossa profissão, né? Porque geralmente numa encarnação a gente tem mais do que uma, né? Raras as pessoas, né, hoje, no mundo de hoje, que tem uma só, né, que ficam 30 anos numa empresa, muito difícil, né? Nós já passamos dessa época, né? Então vejam que, olha quanta influência tem numa pessoa, né? E o que pode isso tudo fazer dela ser algo que nós nem imaginamos e que em nós mesmos, todas essas influências, nem nós conhecemos tudo. Nem nós conhecemos todos os detalhes que estão dentro dessa influência toda dentro de nós. Nós conseguimos ver e medir a partir do momento que a gente começa a observar as nossas ações. Só que mesmo assim, eu já vi muitos ditados dizer assim, quer ver, observa uma pessoa, observa o que ela diz, para te conhecer a pessoa. Desculpe, mas eu tenho outra concepção. Depois eu vou dizer para vocês. Quer conhecer uma pessoa, observa o que ela faz, as atitudes dela. Eu já tenho outra concepção. Eu vejo isso mais global. Porque a pessoa não é só o que ela diz. Às vezes ela está pensando uma coisa, mas ela disse outra. Ela trocou a bola e nem queria. Ela falou uma coisa, ela pensou uma coisa, sentiu outra e falou outra. Então a pessoa não pode ser aquilo que ela falou. Né? E nessa conjunção ela agiu diferentemente. Então a pessoa também não pode ser aquilo que ela agiu. Ela é o conjunto disso tudo. Nós não podemos pegar uma pessoa e dizer, e observá-la por meia dúzia de erros que a pessoa cometeu na sua vida, né? Ou está cometendo agora, ou já cometeu na sua adolescência, ou na, pré-adolescência, ou na sua vida adulta, ou está fazendo agora. Não tem como fazer isso. Porque isso é uma coisa que nem se deve fazer. É claro que em algumas situações, em especial no profissional, a gente vai ter que medir algumas coisas para que a gente possa ter um desenvolvimento daquela pessoa, para que possa dar o retorno para a empresa continuar, e aí tem outras consequências disso. Agora, na vida pessoal e num contexto todo social, não tem como fazer isso. E mesmo na profissional não dá para fazer isso. Porque, às vezes você mediu, mas você nem perguntou para a pessoa o que ela estava pensando. Você nem assim, poxa, eu vou escutar a pessoa, então eu vou perguntar, eu quero saber o que está acontecendo. Você nem fez isso. Aí e pior ainda, o que a gente faz? A gente ainda vai perguntar para as outras pessoas, o que tu acha? O que tu acha? Né? Vai perguntar para as outras pessoas. Aí você vai pegar uma pessoa que não gosta da pessoa, você nem sabe, mas a pessoa não gosta da pessoa. Daí, o que é aquela pessoa? Deus me livre.
Aí já dá uma queimada daquela assim, 100%. Né? Aí você pega uma outra pessoa que não está nem aí com a vida. Aí você pergunta assim, eu acho que ela é fofoqueira. Daí a pessoa olha para você, eu também acho. Olha, muito fofoqueira. Mas falou por falar, nem pensou, nem conhecia a pessoa, que não estava nem aí com a hora do Brasil, ela queria fazer aquilo que ela tinha que fazer. Né? Aí você pegou todas essas informações, mediu, vou demitir. Não me serve mais. Né? Assim a gente faz no casório. Né? A gente descarta as pessoas. Né? Poxa, a pessoa às vezes viveu anos bem, agora, sei lá, deu uma virada na cabeça, mas peraí, será que você não fez isso em outra época? Ah, nessa vida eu nunca fiz, em outra. Ah, mas na outra eu não me lembro. Vamos supor que não fez. Vamos supor que não fez. Né? Não é uma oportunidade de você ajudar? Porque a reforma íntima ela só acontece quando o negócio está pegando fogo. Né? Em especial. Porque é aí que daí acontecem os fatos, nos cobra, né? Por coisas ruins que nos acontecem, né? Ou a gente fica sem dinheiro, ou a gente perde o emprego, ou a gente toma uma atitude errada, ou a gente vem uma doencinha, vem um negocinho, bateu o carro, faz aquilo e a gente não para pensar no que a gente está fazendo. Às vezes é consequência de algo que você estava fazendo com uma pessoa que ela não merecia. E a gente não sabe qual é o grau de merecimento das pessoas. A gente não sabe nem o nosso. Não é verdade? Voltando às perguntas. Quando eu entrei na cozinha dela, era pano de prato para tudo quanto é lado. Só de ver a pia. Meu! Eu acho que eles nunca lavaram a xícara. 2 anos deve estar dentro de xícara, até em cima. Não dá nem para abrir a torneira. Você faz isso? Faz. Uma casa tão linda como essa, cheia de mato. Por que essas pessoas não limpam esse mato dessa casa tão bonita? Olha, se eu tivesse uma casa dessa, eu ia plantar flor ali, eu ia botar um coqueiro aqui, né? A pessoa até, meu Deus, projeta o que não existe na casa. Você faz isso? Por que esse rapaz não tira essa barba? Só tem esse espinhoso no queixo. Meu Deus do céu. Olha, eu gosto de cara limpa. Meu Deus do céu. Ui, Deus me livre. Meu marido tiver um espinhoso desse. Você faz isso? Aí, assim, numa outra linguagem, onde tem muita gente aqui, alguns dizem assim, eu disse que aquele piá era um jaguara. Eu falei para ti. Eu disse, jaguara. Ó, pegou o dinheiro e ó, mandou-se. Né? Tem um sentido de eu estar dizendo isso aqui. Chega lá. E mais um pouquinho, a gente ainda completa. Não faz nada, o desgraçadinho. Não faz nada o dia todo. A gente faz isso, não? As pessoas acham que reforma íntima é uma coisa... né? É muito simples a reforma íntima. É porque a gente quer escutar coisas pomposas, né? Coisas... Eu até esqueci o outro negócio que ficou lá. Eu vim tão correndo que estourou tudo na bolsa. E tinha mais umas frasezinhas aí pra gente falar. E eu pergunto para vocês. Vocês querem começar? Por onde é a reforma íntima de vocês? Veja que nós falamos de coisas simples, né? Coisas do cotidiano, muito simples. Alguns vão dizer assim, eu não faço nada disso. E o que você faz? Outra pergunta, o que você não está fazendo? Porque não fazer também vai ter implicância. Às vezes a gente se omite nas situações. Não, eu não quero porque vai dar conflito. Né? Se eu falar isso,
Meu Deus do céu. Se eu contar o que eu sei, se eu contar o que eu vi, né? Aí, sobre essa decisão, você vai ter que pensar com a tua mente e com o teu coração. É você que vai dizer, não sou eu que vou decidir se você vai dizer ou se você não vai dizer. Porque, inclusive, às vezes é bom dizer, às vezes não é bom não dizer. Só que, além disso, ainda tem o momento de se falar. Tem um momento de se dizer. Às vezes você chega lá, a pessoa está super atordoada, não está bem, né? Aí a gente quer descarregar aquilo, a gente já chega e fala já para a pessoa. Né? A pessoa nem prestou atenção no que você estava dizendo. Não ouviu, não quis saber. Né? E aí depois, no outro dia, a gente ainda volta e pergunta assim, pensasse? Pensasse o que eu te falei. Como? Aquilo que eu te disse. Aquilo o quê? Meu Deus, daí já começou a briga. Aí, em vez de resolver o problema, você criou mais um problema. E dá-lhe reforma íntima. Aí você vai discutir com a pessoa, já ficou chateado com a pessoa. Diz assim, eu também não vou te contar mais nada. Daí a pessoa, mas vai me contar o quê? Agora eu não quero mais contar. Daí começa a discussão. Aí a discussão está feita. Né? Agora eu também não vou mais te ajudar. Desgraçadinho. Vou. Né? Agora eu vou só esperar para ver o que acontece. Né? É assim que a gente faz, né? Será que ali por trás não tem a vingancinha, não? Né? O orgulhozinho deve estar pulhando, né? Meu Deus do céu, nós parecemos às vezes crianças. Não vou falar. Não vou. Né? Não vou dizer para ti. Não vou. Às vezes a gente até faz assim, né? Não vou. Às vezes a gente não diz, a gente faz uma cara de sério, né? Ou de séria, mas mentalmente a gente está assim. Nem aí, fora do Brasil. Né? Isso é um perigo. Né? Se você faz isso está dentro da tua mentezinha, está na hora de você rever esse teu conceito. Porque reforma íntima não é você fazer igual o Celino. Porque o Celino, se a gente for em algumas pessoas, vão pensar que reforma íntima, né? Se você está com um problema no coração, né? Algumas pessoas vão fazer assim, vou fazer igual o Celino, vou trocar o coração. Né? Vou tirar o coração e vou pegar outro coração. Estão entendendo a moral da história? Porque algumas pessoas assim, eu estou com um problema no coração, estou muito magoado, vou fazer um transplante. Né? Vou fazer minha reforma íntima sentimental, vou trocar meu coração. Há de se pensar que algumas pessoas pensam assim. Né? Apesar de que existem outras influências que não cabe aqui a gente falar. Mas você não vai precisar fazer um corte, tirar teu cérebro, botar um outro cérebro. Né? Ou fazer um corte, tirar teu coração e botar um outro coração. Que é isso? Né? Reforma íntima é você olhar a tua casa interior, olhar aquilo que realmente está te afligindo, aquilo que agora de repente está batendo aí em você, né? Que aqui a gente às vezes consegue perceber algumas coisas, aquilo que está mexendo ali no seu orgulho, no seu egoísmo, que faz parte do nosso processo evolutivo para a gente lapidar isso e brindar isso com as ações do bem, que nós vamos chegar lá sim. Faça isso agora. Começa hoje, começa agora. Chega em casa, vai num cantinho, bota uma musiquinha que você gosta. Não bota lá um metal, né? Tá certo que às vezes tem gente que relaxa com metal, né? Mas é porque é o teu nível que aquilo faz você relaxar. Se você gosta, opa, relaxou, tá joia. Mas pensa um pouquinho no que tu está fazendo. Faz o seguinte, começa hoje. Começa do meio-dia para frente. Não é? Porque tem gente que diz assim, não dá para começar das 6, das 18 para cima. Porque quem esqueceu o que fez hoje à tarde, esqueceu o que fez hoje de manhã, né? Porque se for lembrar, mas não tem problema. Isso não dói. Né? Busca ali hoje no teu dia o que mexeu contigo e o que você fez com as outras pessoas. Porque, e aqui para encerrar, eu vou dar um indicativo para vocês realmente fazerem a reforma íntima de vocês. Tá? Para resumir todas essas frasezinhas, essas coisas que a gente falou para vocês. Quer começar a fazer reforma íntima já e agora?
não se mete na vida dos outros. Cuida da tua vida. Para de olhar a vida dos outros. Porque os outros são os outros. Lembra de tudo que a gente falou, de todas as influências? Isso ninguém vai conseguir medir. Nem você consegue medir em você. Então para hoje de se preocupar com a vida dos outros e vai ser feliz. Preste atenção na tua esposa. Preste atenção no teu marido. Preste atenção nos teus filhos. Preste atenção naquela flor que está nascendo lá no teu jardim. Dos pássaros que pousaram lá para comer a goiaba. Olha que maravilha a natureza. A felicidade, ela não é uma coisa distante. A felicidade está dentro de nós. Só que a gente precisa acordar ela reformando a nossa casa interior. E a reforma íntima começa por você. Não por mim que estou aqui na frente. Boa semana. Obrigada, Robson. Então, agora nós vamos nos preparar para a fluidoterapia, para o passe. E o Robson, te pedimos para encerrar a oração final. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos protegem, que nos orientam, que dão os alicerces para a nossa vida pessoal e profissional. Ilumina, Senhor, nesse dia de hoje. Em especial aqueles que fizemos mal. Aqueles que um dia ofendemos. Aqueles que um dia magoamos. Aqueles que um dia colocamos um calço para a sua caída. Que possamos um dia, Senhor, no esplendor do Teu amor, reencontrarmos essas criaturas que são os nossos irmãos e assim, diante dos nossos corações, rever e reparar. Ilumina, Senhor, em especial nessa noite, todos aqueles que um dia olhamos atravessado e não sabemos nem porquê. Ilumina, Senhor, aqueles que não queremos nem saber, porque um dia podemos até encontrar e Ele pode até nos devolver, mas que saibamos, Senhor, um dia estarmos melhor e mais preparados para retribuir com amor, e sim com alegria, e diante desse torpor, queremos te agradecer e te pedir mais amor por este país, por este planeta, mais amor. Que assim seja.